Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nos Explicadores. Esse aqui é o vídeo do projeto chamado de EAGS Fight Night. Que será isso, tá? Já já você vai saber do que se trata, tá? Posso te garantir que vai ser muito maneiro, a gente vai soltar esse projeto aqui, fique tranquilo, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar agora as questões de hardware da última prova, o chamado EAGS 2026, tudo bem? Isso depende, o EAGS, na verdade, ele fala, a prova é nomeada pelo ano que a pessoa ingressa na escola. Então, os alunos que fizeram essa prova vão ingressar em 2026. Então, nós estamos corrigindo a prova de 2026, beleza? Então, vou pegar as questões de hardware e vou corrigir aqui com vocês, tá bom? Bom, se tu acha isso maneiro, gosta desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para os seus amigos que fazem EAGS, porque aqui é o maior canal de EAGS do Brasil, tá? Todas as especialidades você vai ter vídeo aqui, semanais, informações, tudo que você precisar. Pode chamar aqui que a gente está pronto para te ajudar, tá bem? Então você tem aqui abaixo os links dos nossos grupos do EAGS de estudos, você tem aqui abaixo as informações relacionadas a esse vídeo e também os materiais que você vai poder utilizar. Nós somos os Explicadores, o maior curso de EAGS do Brasil online, tá? Com todas as especialidades você pode se preparar conosco, tá? Tá aqui embaixo também o link da nossa plataforma, o link do nosso WhatsApp. Se você quiser trocar uma ideia, perguntar qualquer coisa, é só vir aqui. Compartilha. Inscreve no canal, manda informação para seus amigos e vambora para a prova. Bora! Vamos lá, pessoal, começando aqui a questão 54 dessa prova que a gente está corrigindo agora, tá? Que fala sobre BD. BD, na verdade, é Blue Disc, né? Os Blu-ray Discs. Tá antigo, né? Acho que tu nem sabe o que é isso. Mas, na verdade, são os discos que foram substitutos dos DVDs, né? Vieram os CDs, depois os DVDs, depois os Blu-rays. Né? Então ele fala aqui uma parada sobre esses caras aqui. Vamos lá. Então ele fala: o BD-RAM, mídias que vêm gravadas de fábrica como software e filmes. O BDR, mídias que vêm virgens e podem ser gravadas pelo usuário, mas que não podem ser apagadas e regravadas. O BDRE são mídias que vêm virgens e podem ser gravadas, apagadas e regravadas, assim equivalentes aos CDRs, DVD-RWs, né? CDs RWs, DVDs RWs e DVD mais RW. Tá? Está correto o que se afirma em. Vamos lá para a nossa próxima página que tem a explicação certinha para essa parada aqui, tá? Vamos lá aqui. Bom, aí vamos lá, tá? Quando se trata da mídia BD-RAM, ela não existe, na verdade. Foi um nome que foi usado, pouco utilizado, mas ela equivale, né? Seria, na verdade, o que ele estava tentando falar ali, seria o BD-ROM, tá? O BD-ROM, que na verdade é o Blu-ray equivalente ao CD-ROM. O nome ROM já é pressuposto, né? Que é Read Only Memory, aquele que é gravado somente uma vez. Ele é gravado de fábrica, né? Então o BD-ROM, ó, que a gente tem aqui, ó, gravado de fábrica, não pode regravar, tá vendo aqui, ó? Não pode gravar? Não, na verdade é gravado uma vez, né? Pode apagar e regravar? Também não. Normalmente utilizada para filmes, jogos e conteúdo comercial. Quando você compra um filme ou um jogo já gravado, normalmente ele vem nessa mídia aqui, tá bom? Bom, aí nós temos o BDR, tá? Esse aqui é o Recordable ou Recordable. Tá? Não sei, depende aí de como é que você vai falar e como você vai interpretar meu inglês. Mas esse cara aqui é o que é vendido virgem, tá? Você pode gravar sim uma única vez, gravou, não pode regravar, e ele é utilizado normalmente para backups, gravações permanentes e algumas coisas nesse sentido. Vem virgem e grava uma única vez, tá bom? E aí nós temos o BDRE, tá? Que é o Blu-ray Read Only Memory, tá? Mas esse cara que fala de RE, ele é equivalente ao nosso RW, que aparecia lá nos CDs e nos DVDs que eram do tipo RW, que significa regravável, tá? Ou seja, rewritable ou rewritable, como você pode querer chamar. Então ele pode gravar sim? Pode regravar sim? Então você sai para fazer gravações temporárias, testes. Galera, isso aqui durante muito tempo, né? Tô falando dos CDs e dos DVDs RWs, foram os nossos pendrives, tá? Você comprava um tubo de CD e gravava as suas coisas assim, né? No seu CD RW, né? Que não tinha muito o que fazer, né? Então voltando aqui para a questãozinha, vamos lá o que ele fala. Questão 3, então ele fala: o BD-RAM, mídias que vêm gravadas de fábrica, como softwares e filmes. Bom, beleza, esse aqui é falso, tá? Porque esse nome deveria ser o quê, galera? ROM. BDR são mídias que vêm virgens, tá? E podem ser gravadas pelo usuário, mas que não podem ser apagadas e regravadas. Pô, essa daqui tá falsa, essa daqui está verdadeira. E aí nós temos o BDRE, mídias que vêm virgens e podem ser regravadas, equivalentes ao CD-RW, DVD-RW e DVD mais RW. Ou seja, as verdadeiras são 2 e 3. Resposta dessa questão é letra C, de casa. C de coloquei a farda e ninguém tira. Demorou? Bora para a próxima.
Bom, questãozinha 59, questão 59, tá? Ainda é uma questãozinha de hard. O que essa questão fala pra gente, tá? Bom, é uma questão de verdadeiro e falso que fala sobre os métodos de correção de falhas. SCC, CRC e as outras coisas que podem aparecer por aí, tá bom? Então nós estamos aqui, por exemplo, ali falando, ó, o sistema de paridade, ele adiciona um bit a mais ao grupo de dados. Tá? Soma de verificação, SCC, CRC. Então vamos para uma tabela que a gente tem nessa informação? Vamos lá para a tabela. Ó. Então aqui nós temos a nossa tabelicha. Tá? A tabela fala para a gente sobre as comparações entre o SCC e o CRC principalmente. Tá bem? Tá, então vamos falar aqui sobre essas questões. Então vamos lá, paridade adiciona um bit a mais ao grupo de dados. Sim, galera, o que acontece? Quando você tem a paridade, um conjunto de bits, né, é colocado sempre um bit de paridade no final. Tá? Esse bit de paridade, na verdade, ele tende a tornar par a quantidade de bits 1. Então, por exemplo, nesse código binário que eu coloquei aqui, nós deveríamos acrescentar 0, porque a quantidade de bits 1 já é par, logo se acrescenta 0. No outro exemplo que você tivesse aqui, por exemplo, tá? 1, 2, 3 bits 1, você precisaria acrescentar o bit 1. Para quê? Para que o sistema de correção de falhas, para que o sistema de correção de erros verifique essa informação quando for ler novamente essa informação. Então, se por acaso houver uma falha, por exemplo, aqui em um desses bits, o que vai acontecer é que ele vai falar, poxa, houve a falha, esse cara virou 0. E aí a contagem de paridade acaba se tornando errada. Esse tipo de código de paridade, ele é um tipo de código de correção de erros em que ele só consegue detectar o erro. Ele não consegue, por exemplo, corrigir. É um sistema muito usado, bem rápido, tá? A paridade trabalha dessa maneira, acrescentando um bit a mais, um bit 1 quando a quantidade de bits 1 for ímpar e um bit 0 quando a quantidade de bits 1 for par. Tá bem? Então nós temos a característica da paridade. Primeiro, sistema de detecção de erros, que isso aqui inclusive está verdadeiro. Tá bem? Aí vamos lá. Soma de verificação, ou checksum, tá? É o resultado da soma de dados, é o resultado da soma de todos os dados enviados desde a última verificação, descartando-se o excesso que não cabe no tamanho da variável usada. Isso aqui também está verdadeiro, tá? O checksum, também chamado de soma de verificação, você tem a informação que é colocada em um algoritmo, certo? Que gera o tal do checksum. Então, o que acontece? Com esse checksum, eu consigo, por exemplo, jogar de novo no algoritmo e obter informação. Todos esses métodos aqui são para você verificar, né, para o computador no caso, verificar se as informações armazenadas estão corretas ou não estão corretas. Então, quando alguma coisa é armazenada, como é que ele verifica se aquilo está certo, se não foi corrompido? Usando uma dessas técnicas aqui, tá? E o CRC e o checksum faz exatamente isso. O checksum tem a capacidade de utilizar um algoritmo chamado algoritmo de checksum para saber se os dados estão corretos ou não. É basicamente uma prova real, tá? E aí vem a comparação dos dois mais complexos, que são o SCC, tá? E também o nosso CRC. Aí vamos lá, tá? Aqui no próximo slide nós temos uma informação relacionada a isso. Pode tirar print aí, pegar as informações, mas você pode, você vai receber esse PDF, né? Você que é nosso aluno aqui dos explicadores e você que por acaso esteja aqui no YouTube, a gente vai deixar esse PDFzinho para você, tá bom? Aí vamos lá, tá? SCC, tá? O SCC é um tipo de detecção de erros muito utilizado em memórias RAM, galera. Muito utilizados em memória RAM. Então fica ligado, isso aqui é interessante, tá? RAM, tá bom? Atua em memórias do tipo RAM, certo? Ele usa algoritmos, tá? Do tipo Hamming. Então quando tiver alguma coisa relacionada ao algoritmo Hamming, estamos falando de SCC, tá bom? Bom, esse cara aqui, tá? Ele detecta erros e corrige erros. Então detecta e corrige erros. Tá? Esse cara, o CRC, fazendo a comparação, ele é só para detectar erros, certo? Esse outro cara aqui, o nosso CRC, ele é responsável por detectar erros de transmissões de dados, especialmente em redes. Já o nosso SCC, em memórias do tipo RAM, beleza? Então, essas são as principais características. Eu coloquei coisas aqui até a mais para você poder dar uma estudada, que é o resumo, na verdade, total de todos esses métodos de correção de erros, tá? E aí a gente tem o seguinte, vamos lá para a questão. Bom, no código de correção de erros SCC, são adicionados bits ao longo do dado original, para identificação de possível correção de erros. Os bits de verificação não são intercalados aos bits de dados e colocados, tá, ao final. Nesse caso, o SCC ele usa um algoritmo de SCC e não intercala bits. Por esse motivo, que está dando aqui como falso. A verificação cíclica de redundância trabalha com uma mais conhecida como CRC, funciona de maneira similar à soma de verificação. Porém, em vez de ser feita uma soma como a soma de verificação, que é o caso do checksum,
é feita uma multiplicação. Vamos lá ver o que acontece? Tá? Quando relacionado aqui ao nosso CRC. No caso do CRC, ele é baseado em polinômios. E ele trabalha com divisões de polinômios e não multiplicação de polinômios. Portanto, nossa resposta fica letra B de bolas, tá? Letra B de bola. Então, temos aqui a nossa questão 59, corriginha, vamos para a próxima. Questão 66. Questão 66, tá? Questão 66 fala assim: com relação ao cristal líquido LCD. Tá falando aqueles monitores de LCD, tá? Hoje, o que impera nas nossas casas normalmente são os monitores de LED, as TVs de LED, tá? Mas nós temos que o LCD ele foi líder de mercado durante muito tempo, tá? Tivemos as TVs de tubo, né? Aquele chamado de CRT. Depois tivemos os monitores de plasma, né? TVs de plasma. Depois veio o LCD, depois vieram os LEDs. Aqui ele está falando especificamente do nosso monitor de LCD, ou seja, o tal do cristal líquido, tá bem? Então o que acontece? Ele fala assim, ele atua desviando a direção da luz. Isso aqui está verdadeiro, eu vou te explicar por que já já, tá bem? O cristal líquido tem iluminação própria, falso, tá? Falso, já vou te explicar por quê. É formado por moléculas em forma de bastonetes, verdade. Ao receberem a aplicação de uma tensão elétrica, mudam de posição. Verdadeiro. Como é que funciona o princípio do nosso cristal líquido? Vou marcar logo aqui a letra A, que é a nossa resposta. Vamos lá, tá? Pedi aqui o nosso amigo chat GPT para gerar para a gente uma imagenzinha de como funciona o LCD, né? Então você repara o seguinte, tá? Você tem aqui as moléculas de cristal líquido em formato de bastonetes. Então marca algumas alternativas lá em cima. Quando eles recebem a incisão de energia elétrica, essas moléculas mudam de posição. Consequentemente, elas passam a atuar mais no vermelho, ou no verde, ou no azul, quando elas mudam de posição, atuando no nosso padrão RGB, que é o Red, Green, Blue. Consequentemente, o que vai acontecer é que quando essas moléculas se agrupam próximo ao azul, a parte da tela que ela está incidindo a luz fica azul. Quando elas se agrupam próximo ao verde, elas ficam verdes. E quando elas se agrupam próximo ao vermelho, elas ficam vermelhas. Então, na verdade, essas moléculas, quando recebem energia, elas vão sendo manipuladas. Então, dependendo da tensão elétrica que se aplica a elas, elas vão se movimentando, ficando mais vermelhas, mais verdes ou mais azuis, gerando pra gente a nossa corzinha do nosso LCD bonitinho, bonitinho. Maneiro, né? Maneiro esse funcionamento, tá? Então, fica aqui pra gente assim, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Resposta, letra A, beleza? Letra A na nossa questão 66. Bom, questãozinha 70 da nossa provinha, questão 70, tá? Nós temos o seguinte, controlador PWM, capacitores e bobinas. Na verdade, nós temos três componentes para comparar aqui. Eu gosto dessas questões de múltipla escolha porque às vezes são fáceis de matar. E eu quero que você atente, tá? Para esse lance desse controlador aqui. Galera, mesmo que você não saiba o que é o controlador PWM, né? Entenda que se o cara fala de controlador, ele está falando de algo inteligente. Se faz algum controle, controla alguma coisa, ele é inteligente. Beleza? Então tem algum tipo de trabalho que ele faz, alguma tarefa que ele executa, alguma coisa nesse sentido, que pode te ajudar matando essa questão, beleza? Guarda isso daí. Capacitores e bobinas são aqueles componentes que você via quando você abria lá seu carrinho de controle remoto, né? Então você tinha esses componentes que parecem uns bujõezinhos, são capacitores e bobinas, mas a gente vai falar mais sobre eles. Bom, esse cara fala, usam ferro ferrite como núcleo. Quem faz isso é a bobina, já vou te explicar já já. Ficam monitorando a saída do circuito, tá bem? Fica monitorando a saída do circuito, na verdade, eles são caras que fazem monitoramento. Monitoramento não é algo inteligente? É do nosso controlador PWM, tá bom? Tem três tipos, eletrolíticos, sólidos e de tântalo. Esse é o nosso capacitor. Ficou aqui a resposta, letra D. Aí nós temos o seguinte, tá? No próximo slidezinho, eu fiz um comparativo, tá? De todas as coisas relacionadas a esses caras. Você está vendo aqui todas as informações, você pode salvar, dar print, fazer o que você quiser, que tem toda a explicação relacionada a isso. Olha quanto conteúdo ficou aqui. Tá? Eu matei com os nossos conceitos normais, mas entenda, tá, que aqui tá tudo para você. Olha que sensacional. Muito bom, né? Só explicadores para você. Vamos para a próxima questão. Questão 80, relaciona as colunas com todos os slots de expansão e em seguida assinale a alternativa da sequência correta. Vamos lá. Aí ele fala de slot de expansão M2, AGP e CNR, tá? Vamos pegar aqui uma cola já. AGP significa Accelerated Graphics
port, ou porta aceleradora gráfica, tem a ver com gráficos, tá bem? Esse CNR aqui, ele é parente de um tal de AMR, tá? Que eram componentes relacionados a modem dial-up, modem discado, tá? Modem discado. Esse modem dial-up, tá? Ele também tinha um parente dele que era o CNR, de um outro fabricante, mas era bem semelhante. Umas plaquinhas pequenas que eram usadas para dificultar a queima do modem, né? Porque eles eram ligados nas linhas telefônicas, então facilmente vinha uma descarga elétrica pelo cabo pelo cabo par trançado que vinha, né, o cabo de pares da linha telefônica. Então eles criaram essa plaquinha para ser ela removível, né, quando houvesse uma queima, houvesse uma sobrecarga. Então dava para tirar essa plaquinha, que era o CNR e o AMR. O M2, galera, é o nosso amigo aí que está aparecendo direto para você colocar o seu SSD, tá? O SSD, tá? Ele é, na verdade, aqui esse M2, ele é o nosso parente aí do nosso SSD do tipo NVMe, né? NVMe. Então tá aqui esses caras pra gente aqui, tá bom? Vamos lá. Era exclusivamente para placas de vídeo, ó. Era exclusivamente para placas de vídeo, AGP. Então vamos colocar aqui, ó, 2. Tá? E tu já vai lá e olha lá na questão, vê se tu vai matar, ó, 2, 3, 1. A resposta já tá até aqui. Tem a finalidade, mesma finalidade do AMR, tá? Ou seja, ele tá falando desse cara aqui, que era equivalente ao AMR. Ele tá falando que tinha um modem riser, tá? Ou levantador de áudio modem, normalmente está localizado próximo à borda da placa-mãe. Esse cara era para modem e placa de rede, tá? Caso você queira saber. Também conhecido pelo codinome NGFF, que é o Next Generation Form Factor, ou padrão de próxima geração. É o sucessor do MSATA. Esse aqui é o chamado Advanced Technology. É, na verdade, o nosso NVMe, tá? Então fica aqui questãozinha 1, beleza? Questãozinha 1. Então ficamos aqui com letra B de bolas, essa resposta, questão 80. Beleza? Vamos lá, ó. Coloquei para vocês aqui uma explicação completa sobre esses caras, quem são os caras para você, para tu se ligar e dar uma estudada, tá? Tira o print aí, mas eu vou deixar o PDF para você aqui no YouTube. Então vamos embora para cima para a próxima questão. Bom, questão 85. 85 é uma questão que fala assim: assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. Para diminuir a temperatura do ar que entra na fonte de alimentação, é recomendada a adição de uma ventoinha do painel tchananã, da placa-mãe, tá? Com isso, o ar que é aquecido pelo processador é removido por essa ventoinha, diminuindo a temperatura do ar que, tchananã, fonte de alimentação. Tá falando daquelas ventoinhas, né? Hoje a galera tá colocando muito RGB, né? Tudo RGB para dar FPS, né? Mas esse lance que eu tô falando aqui não tem a ver com RGB não, tá? Na verdade tem a ventoinha. Eu vou colocar aqui para vocês ilustrar o que ele tá falando, tá? É com relação a isso aqui. Bom, a gente coloca essa ventoinha aqui, ó. Essa ventoinha aqui, deixa eu mudar de cor pra gente ficar mais bonitinho. Tá? Essa ventoinha aqui no painel traseiro da placa-mãe, tá? Para facilitar a saída do ar quente do processador. Beleza? Então ele está falando especificamente dessa ventoinha aqui, tá bom? Então vamos voltar lá no slide anterior, que ele fala assim: para diminuir a temperatura do ar que entra na fonte de alimentação, é recomendada a adição de uma ventoinha no painel traseiro, tá? Traseiro da placa-mãe, beleza? Com isso, o ar que é aquecido pelo processador é removido por essa ventoinha, diminuindo a temperatura do ar que entra na fonte de alimentação ou que sai da fonte de alimentação? Grande questão. Aí vamos lá. E aí, o que tu acha? Respostinha D, que entra na fonte de alimentação, tá? Diminuindo a temperatura do ar, que entra na fonte de alimentação. Então, na verdade, a ideia, tá, que essa ventoinha ela fique no painel traseiro para diminuir a temperatura que entra na fonte de alimentação. Tá? Então a ideia dessa ventoinha é exatamente para isso, para resfriar o nosso carinha, letra D, a nossa resposta. Tá falando de ventoinha, né, gente? Bora. Bora para questão 90 dessa provinha, tá? Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo da placa-mãe. Tradicionalmente usam camadas de cobre. Alguns fabricantes possuem modelos usando o dobro de cobre. Isso faz com que a placa-mãe esquente tchananã e apresente tchananã resistência elétrica. Galera, a nossa placa-mãe ela é formada, tá, por diversas camadas de cobre. Dependendo do lugar que você esteja, não pode ficar falando para os outros que tem camada de cobre na placa-mãe não, que daqui a pouco tem nego roubando placa-mãe por aí, tá? Loucura, loucura, tá? Então o que acontece? Os caras já roubam cabo de cobre, né? Ainda mais sabendo que dá para roubar uma coisa mais fácil, que é a placa-mãe. Imaginou? Que doideira.
Enfim, então nós temos aqui o seguinte, tá? Essa placa-mãe ela vai ter diversas camadas de cobre, camadas mesmo, tá? A plaquinha pode ter mais ou menos. Isso aqui vai trazer duas vantagens. Primeiro, a placa-mãe vai aquecer menos, ela fica mais fria, isso é bom. E diminui, tá, a resistência elétrica. Galera, diminuir a resistência elétrica é algo muito bom. Por quê? Quando você tem um condutor com pouca resistência elétrica, os elétrons passam com mais facilidade. Quando você tem muita resistência elétrica, os elétrons passam com menor facilidade, ou seja, com mais dificuldade. Consequentemente, é bom reduzir, tá, a resistência elétrica. Então, nós estamos falando aqui da nossa placa-mãe, tá? Reduzir essa resistência. Então, é melhor. Aí, vamos lá. Então, as camadas de cobre fazem com que a placa-mãe esquente menos, beleza? Esquente menos. E apresente menor resistência elétrica. Isso é muito bom. Fala sério, não é? Fala quando não é. Tá? Então, nesse caso, tá? Diminuir a resistência elétrica é muito bom. Então, ficamos aqui na questão 90 e vamos para a próxima. Abraço.